Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso Examinando as Profecias. Vamos orar. Pai eterno, te damos graças porque a tua bondade é infinita, porque pelo teu amor nos revela a verdade, a tua verdade eterna. Pedimos mais uma vez a tua direção e o entendimento sobre esses assuntos decisivos nesses últimos dias, em nome do nosso Salvador Yahushua. Amém. Meus queridos, hoje o que vamos tratar é muito sério. Nós vamos observar que há uma importância em conhecer o verdadeiro para discernir do falso Messias que será apresentado perante toda a humanidade. Esse Salvador que todo o sistema religioso tem apresentado é um Jesus ecumênico, esotérico, que não é o Filho de Deus, mas um dentre todos, que não é o Cristo, sendo este um ser cósmico, divino, separado de Jesus, e que contradiz tudo o que está revelado nas Escrituras. O gnosticismo cristão é uma doutrina perniciosa que, infelizmente, ainda está presente no mundo todo. Meus irmãos, nós estamos para testemunhar o maior engano de todas as eras, o falso Cristo de todas as religiões. Conforme falamos no programa passado, expondo os planos do falso profeta, do falso Cristo e do anticristo, nesse programa gostaria de mostrar para você em mais detalhes como o engano do falso Cristo irá rebanhar o mundo inteiro, de modo que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. As Escrituras nos dizem que não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, conforme 2 Coríntios 11:14. Você já observou que todos os termos esotéricos, espíritas e da nova era mencionam luz? Pois bem, isso é parte do engano magistral de Satanás. Para os seguidores da nova era, ele é Maitreya. É uma espécie de personificação, reencarnação de um espírito que há muito vem atuando sobre a humanidade. Ele, para os islâmicos, é Mahdi, o guiado. E esse é o Messias prometido para eles, um Salvador prometido. E nós vamos ter mais detalhes sobre esse engano. Mas para judeus ele é o Messias. Para aqueles judeus ortodoxos, ou aqueles que nunca aceitaram o Salvador, ou até mesmo que se dizem judeus messiânicos, ele virá como uma entidade que se encaixa nos requisitos da vinda de um Salvador terreno. Para o hinduísmo, ele é Krishna, a reencarnação de Krishna. Para os budistas, ele é a reencarnação de Buda. E aí, para os Baha'is, ele é Baha'u'llah. Satã buscará ser a solução esperada. Ele se apresentará como a conclusão de toda expectativa religiosa. Paulo diz aos Tessalonicenses sobre a manifestação do anticristo que será acompanhada de um engano. Ela será assinalada com um engano, com eficácia tal que nunca existiu. Ele fala que então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, sinais, prodígios de mentira. A manifestação do anticristo é precedida pela manifestação do próprio Satanás com todo o poder de engano, sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Yahweh, o eterno Criador do universo, lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Meus queridos, é muito sério. Por tantas vezes você leu esse texto ou ouviu alguém ler, e você nunca percebeu que o iníquo, aqui no contexto, ele terá a ajuda de Satã, pessoalmente.
todo o cristianismo está sendo preparado para o tal arrebatamento secreto. Ou um arrebatamento para outra dimensão, ou um reinado milenar em outra dimensão do céu. Mas os islâmicos também têm essa perspectiva na sua religião. Eles acreditam que Mahdi também se manifestará com algo parecido com isso. Ou melhor, o Isa, o Cristo dos muçulmanos, Nabi Isa, se manifestará dessa forma. Você vai entender neste hangout. Também os esotéricos afirmam que o seu salvador místico está ligado à ufologia, aos aliens, aos discos voadores, e isso confirmará todas as suas expectativas. Todas as religiões têm expectativas muito específicas para os eventos que eles acreditam que acontecerá no fim dos tempos. O Mahdi islâmico e Nabi Isa é um dos detalhes mais interessantes de todas essas expectativas de engano final. Os muçulmanos esperam para ver o ressurgimento do imã oculto, o Mahdi. Adnan Oktar, que comanda um programa popular de TV na Turquia e já escreveu mais de 300 livros sobre o Islã, vem falando abertamente na Turquia sobre o Messias muçulmano, chamado de Mahdi, que em breve se revelará ao mundo. Porém, ele avisa que antes disso ocorrerá o retorno de Jesus, que os muçulmanos chamam de profeta Isa. Veja, os muçulmanos esperam a manifestação de Jesus também. E para eles ele é um profeta. Esse Jesus teria como função ajudar o Mahdi em sua missão de converter o mundo todo ao Islã. Sua aparição seria para revelar que ele não é o Filho de Deus. Tampouco foi crucificado ou ressuscitou dos mortos. Ele contaria que, na verdade, é um seguidor do islamismo. Na expectativa escatológica do islamismo, a manifestação de Isa, ou falso Cristo, é para dar aval à religião islâmica e para negar como filho de Deus e negar sua crucificação e morte ou ressurreição dos mortos. E se autoafirmar como um seguidor do Islã. Essa perspectiva oriental de uma das maiores religiões do mundo, se não a maior. Para provar sua condição, ele fará muitos milagres, e esse Jesus será muito persuasivo e mostrará que comanda os djinns, que são seres espirituais, bons e maus, que têm muito poder. E nós sabemos que seres espirituais, bons ou maus, que têm muito poder, são demônios, são anjos caídos, os quais os muçulmanos consideram seres espirituais poderosos. Quando o mundo estiver pronto, terá início o governo de 7 anos do Mahdi na Terra. Aí você observa no detalhe da figura esse falso Cristo ao lado do Mahdi. E segundo a crença deles, ele se manifestará desde a Síria. E ele irá conferir seu poder e autoridade ao Mahdi. Mas o nosso Salvador nos avisou de antemão: se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda do Messias não será parcial, meus queridos. Nós temos falado nesse projeto há anos e anos. Não haverá arrebatamento secreto. A vinda do Salvador será literal, gloriosa, manifestada por todos os anjos do céu, conforme a descrição de Mateus 25, verso 31. Será com poder e grande glória. E eis que todo olho o verá, Apocalipse 1,7 diz. Ainda segundo a teosofia, que é uma dessas mais recentes escolas do ocultismo disfarçadas de uma busca de paz, uma busca de união das religiões, Maitreya é o próximo avatar
que virá suceder Jesus no papel de líder espiritual na era de Aquário. O resumo de sua missão é o seguinte: nós falamos isso no último Hangout, mas temos que lembrar que esse falso Cristo virá quando o mundo estiver passando por sua maior crise social, política, econômica e de fé e ecológica. Ele se revelará demonstrando sinais que convencerão a humanidade que ele é de fato o novo Cristo. Se fala de milagres, se fala de manifestação espiritualista, ele dominará esses demônios, como a cultura islâmica afirma. Ele demonstrará ter poder sobre os elementos, como a água, a chuva e o clima. Ele não virá apenas para um grupo ou para uma religião, mas para todas elas, pois ele é esperado por todas as religiões. Conforme veremos a seguir, todas as religiões esperam a manifestação desse Cristo cósmico, apenas com nomes diferentes, como vimos no início desse vídeo. Ele não assumirá nenhum poder terreno, nem político, nem religioso, somente o papel de professor da humanidade. Na verdade, com um encanto incomparável e com um discurso de paz e segurança, o falso Cristo, na verdade, vai desfazer tudo aquilo que o verdadeiro Messias fez. Inclusive, na cultura islâmica, há um detalhe em que esse Cristo chamado Isa, ele irá dar poder a esse Mahdi, e então esse Mahdi irá aparecer com escrituras perdidas, fragmentos perdidos da Torá, para invalidar as escrituras sagradas, o livro Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e com novos evangelhos. Portanto, ele fará ensinamentos novos. Ele ensinará a humanidade a verdades ocultas e despertará a divindade latente do ser humano e ajudará a instituir um novo modelo de economia baseado no compartilhamento. E isso nós já falamos, que tem todas as características de um sistema econômico que as escrituras denominam como marca da besta, e está associado à falsa adoração. O ápice de sua missão será guiar a humanidade a uma religião mundial em que Deus será um só para todos os povos. É importante entender que todas as religiões serão unificadas em uma só, e todos os seus elementos serão preservados. E diz que ao fim de sua missão ele passará o pastoreio do mundo a Sanat Kumara, que nós já estudamos ser o anticristo, o Deus do nosso planeta, a quem os esotéricos chamam de o Pai. E daí você pode concluir claramente que um preparará o caminho para o outro. E esse é o símbolo de Maitreya. Você vê a estrela, a lua, a cruz, a suástica, você vê a estrela de Davi, que é usada pelos judeus sionistas. E aí você vê a foto suposta desse Maitreya que apareceu nos anos 70, 80, onde se afirma que ele apareceu em uma vila onde se realizou milagres. E aí está do lado o tal do Baha, que é também a mesma figura esperada pelas religiões orientais, ou Cristo cósmico. O imã oculto é conhecido por vários apelidos que traduzem-se como esperado, escondido e, é claro, Mahdi, prometido. Os judeus antecipam a chegada de seu Messias, um descendente da casa de Davi. Todos os estrangeiros serão banidos de suas fronteiras e o mundo será convertido. E eles esperam que esse Messias, que eles não creem na primeira vinda do Messias, esperam que este irá estabelecer um reino sobre toda a humanidade, assim como os islâmicos esperam. Estas religiões abraâmicas não estão sozinhas na procura de um prometido para vir visitar este mundo depravado.
Os budistas acreditam que depois de um período de grande degeneração moral na sociedade, vai surgir no mundo Maitreya excelso nomeado. Os hindus acreditam que o presente período de tempo é a última das 4 idades, das 4 eras. E eles acreditam que eles antecipam a reencarnação final de Vishnu como Kalki, montando em um cavalo branco para reunir as poucas almas piedosas restantes. O sincretismo dessas religiões enganará bilhões e condenará suas almas à perdição eterna. Por isso, queridos, que a dimensão de tudo que vai acontecer é incomparável com tudo que já aconteceu até hoje na história desse mundo. E por isso a nossa preparação deve ser sem precedentes. 80% da população da Terra vive dentro destas 5 religiões. Mas o Cristo cósmico não é o verdadeiro Messias. Você vê diferenças nítidas entre o Messias aguardado por todo o sistema religioso mundial e o Messias que veio há 2000 anos atrás. A começar pelo nome, seu nome, Yahushua ou Yeshua no hebraico, abreviado. O verdadeiro nome do Messias contém 2 letras do nome do Pai, Yud e Rei. É o filho de Elohim, primogênito da criação, é o Mashiach ungido. Enquanto que o nome para o falso Cristo, mundialmente conhecido como Jesus, do grego Jesus, não é um nome transliterado. Perdendo assim, é um nome transliterado, perdendo assim a verdadeira identidade com o Eterno, uma figura criada pela Igreja de Roma. Mas Yahushua é o filho de Elohim, o Rei do Universo, o Eterno Yahweh, primogênito da criação, é o Mashiach, é o nosso ungido. Segunda divindade da Trindade para o mundo em geral, o Cristo ungido. A Trindade comprovada ser criação de Roma. E infelizmente, as pessoas que creem em Deus Trino também fazem parte das religiões místicas que creem em 3. Yeshua não veio criar uma religião, mas restaurar a congregação do Eterno e planificar a lei, cumprir toda a Torá. Esse Jesus fundou uma nova religião controversa baseada na anulação da lei. E esse falso Messias irá anular a Torá, irá anular os evangelhos. Esse falso Messias, ele irá reunir todo o paganismo e ocultismo em um só. Yeshua é o Senhor do sábado, do Shabat, do descanso, do 7º dia. Mas o falso Cristo é o Senhor do domingo, o dia do sol. E o verdadeiro Messias, Yeshua, tem barba longa e cabelo curto, como os rabinos da época. Mas o falso Cristo tem barba curta e cabelo longo, às vezes loiro, de olhos azuis. O verdadeiro Messias abriu a porta para os gentios, os não-judeus. O falso Messias, usado na teologia da substituição, Israel foi rejeitada e substituída pela igreja. O verdadeiro Messias veio para os judeus, reforçando a aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. O falso Messias reforça o antissemitismo, mistura doutrinas de origem pagã, Trindade, Natal, Páscoa, São João, enquanto que o verdadeiro Yeshua voltará pela 2ª vez para estabelecer o reino do Eterno. E teologicamente o falso Messias decepcionará quem o espera. Yeshua é o verdadeiro Messias que retornará. Este é o Yahushua que aguardamos, o nosso Salvador verdadeiro, cujas escrituras dizem que naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Elohim, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Elohim, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Meu amigo, está muito próximo o dia da vinda do Salvador, mas antes que ele venha, o diabo vem primeiro.
Precisamos conhecer o verdadeiro para identificar o falso. A única maneira é ter uma íntima comunhão com o Messias. É ter uma relação pessoal de conhecimento, de comunicação, de experiências próprias. Não de ouvir falar, não superficial, mas profunda, em oração, estudo das Escrituras e na prática da palavra. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que você possa estar firmado na rocha, que é o Messias. Que mediante a fé nele possamos obedecer os mandamentos do Pai, possamos andar em retidão, para estarmos prontos para este último drama final da história da Terra. Que o Eterno Criador te abençoe e te guarde, a ti e teus familiares. Até um próximo estudo. E para receber atualizações do nosso canal, clica em inscreva-se. Também vá na engrenagem e selecione o item enviar para mim todas as notificações deste canal e salvar está pronto. Para ajudar com esse trabalho, clique em gostei sempre e compartilhe.